Sejam bem-vindos ao nosso videocast. Eu sou a Nath. Eu sou o Osvaldo. Eu sou o Luiz. Eu sou o José. Eu sou a Duda. E nós somos o grupo Vozes da Ciência. E hoje vamos discutir sobre os desafios enfrentados pelos divulgadores da ciência, o que é a divulgação científica e quais são os processos e desafios envolvidos. Então vem com a gente saber um pouco mais sobre o processo de produção e divulgação desses métodos científicos. A divulgação científica é uma forma estratégica de tornar o conhecimento científico mais acessível ao público leigo. O primeiro passo é a produção do conhecimento, através da pesquisa e experimentação, geralmente realizados em universidades, centros de pesquisa, laboratórios, resultando assim em hipóteses, teorias e conclusões, que posteriormente podem ser divulgadas em forma de artigo em revistas científicas especializadas. A partir das hipóteses e conclusões, é hora de converter essa linguagem mais técnica para uma linguagem mais acessível, porém é importante se atentar para não distorcer o significado científico. Então, o terceiro passo vai ser a disseminação do conhecimento produzido, com a escolha dos comunicadores e o formato a ser utilizado pelos jornalistas, professores ou pelo próprio pesquisador, divulgando em forma de vídeo, texto, entrevistas ou em plataformas digitais, como revistas ou jornais. Lembrando que todos esses processos, eles devem ser realizados de forma interativa e principalmente didática, tornando a transmissão de conhecimento atrativa para o público. Por fim, é preciso fazer a análise do alcance de impacto da pesquisa, escutando a opinião e refletindo sobre as formas de incorporar o conhecimento científico no cotidiano das pessoas. Não podemos esquecer que para ocorrer qualquer divulgação e produção, de ciência precisa de incentivo. Com isso, o governo tem um papel fundamental para a ascensão da ciência, investindo em órgãos como as CNPs, os CAPs, os FINEPs e os FAPs, além de incentivar projetos nas universidades, nos museus e nos centros científicos. CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem a função de apoiar e fomentar a pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Atua com a concessão de bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, financiando projetos de pesquisa e avaliação e apoio dos grupos de pesquisa. Já o CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Está vinculada também ao Ministério da Educação, o MEC, e tem a função de coordenar, avaliar os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil, além de promover a formação de professores da educação básica. Atua também através das bolsas para mestrado e doutorado no país e no exterior. A avaliação de programas de pós-graduação, apoio à formação docente e intercâmbio acadêmico. O FINEP é uma financiadora de estudos e projetos. Está vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem a função de financiar a inovação e o desenvolvimento tecnológico de empresas, universidades e instituições de pesquisa. Atua através do apoio financeiro reembolsável, na verdade é um empréstimo, e também através dos não reembolsáveis, com recursos diretos. Os projetos de inovação em empresas, incubadoras, startups e universidades também faz parte da atuação do FINEP. Já as FAPs são fundações de amparo à pesquisa e são vinculadas aos governos estaduais, ou seja, cada estado tem o seu. E tem a função também de financiar a pesquisa científica e tecnológica dentro dos seus estados. Há exemplos, a FAPESP, de São Paulo, a FAPERJ, do Rio de Janeiro, e a FAPESP. Atua através de bolsas de estudo, apoios e projetos locais, parcerias com instituições públicas e privadas. Também é importante salientar que pode também incentivar projetos para além dessas instituições, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que inclui temas relacionados à produção científica no currículo da educação básica, que é um lugar em uma esfera da sociedade que ainda tem um déficit muito grande, incentivando as crianças e os jovens a produzir e pesquisar. Agora que a gente já entende como funciona o processo de divulgação científica, vamos analisar alguns pontos que interferem na produção e na manipulação desses artigos. Um deles, de acordo com o site Cielo, é que as bancas não gostam muito de financiar artigos científicos, projetos científicos, porque não tem um público atraente para comprar, ou seja, eles não veem um mercado lucrativo. Então eles preferem investir em literaturas como romances, gibis. Além disso, existe também um pouco envolvimento da população nisso. Não é qualquer pessoa que pode fazer um artigo científico. E isso dificulta mais ainda que ele se expanda na sociedade.
Então, é um problema muito grande, tanto acadêmico como social. Porque como tem menos artigos circulando na sociedade, poucas pessoas vão saber a importância que se é ter uma ciência mais popular e de acesso fácil. Todos esses fatores, eles afetam diretamente a diversidade dos temas, a impessoalidade das pesquisas e a quantidade de estudos disponíveis. Além disso, quando esses estudos existem, muitos deles não têm acesso, não chegam à população por causa dos meios de divulgação que ainda são muito limitados e os canais que são ineficientes, né, os canais de divulgação. E no final das contas, tudo isso atrasa a ciência e faz com que o conhecimento ele fique concentrado na mão de poucos, né, se tornando monopolizado. E contribuindo ainda mais para a desinformação estrutural do país e o acesso à informação de qualidade. Complementando o que o Luiz falou, outro ponto importante e bastante essencial é que os artigos científicos eles têm um custo muito grande para ser fabricado, gira em torno de 8 a 10 mil, e pouco tempo de acesso, no máximo 5 anos, dependendo da plataforma. Então é um custo muito alto, que tem baixo investimento governamental, a maioria é de capital privado, e passa pouco tempo ali. Então, se a pessoa publica o artigo e com 6 anos ela for prestar o concurso, esse mesmo artigo que ela publicou não vale como prova de título. Então, é um trabalho muito caro para pouco tempo. Então, galera, esse foi mais um episódio do nosso videocast Vozes na Ciência. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, pode deixar as dúvidas no comentário. E até a próxima! Tchau! Mas calma que a nossa equipe não poderia deixar de trazer para vocês, antes de finalizarmos, um convidado extremamente especial para colocar em prática todas essas evidências que nós trouxemos no nosso episódio. Hoje temos um convidado especial, o neurocirurgião Dr. Oswaldo Muniz, que vai falar um pouco com a gente sobre as dificuldades que ele enfrenta para publicar artigos. Ele que está em um trabalho de publicação sobre a cura do Alzheimer. Bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso episódio. Hoje a gente vai abordar algumas perguntas e algumas dicas também de como o seu trabalho é importante para a sociedade. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, doutor Oswaldo, explica pra gente, o senhor, como atuante nesse processo de pesquisa, como pesquisador, quais são as dificuldades mais enfrentadas quanto à divulgação dos trabalhos científicos, a publicação em revistas, a divulgação para o público em geral, por conta da linguagem utilizada? Os principais desafios que nós, pesquisadores, enfrentamos primeiro, a falta de interesse, né, natural da sociedade em ver artigos científicos, pesquisas. Inclusive, a maioria das pessoas só tem acesso a isso na faculdade. Na escola, a maioria das pessoas nem sabe que existe, né? O letramento também científico da população, ainda justamente esse fator das escolas. Eu acredito que as escolas não incentivem tanto os alunos da mesma maneira que é incentivado na faculdade. Claro que tem que ter a proporção correta, né? Porque não tem como você cobrar um aluno do ensino médio do mesmo jeito de um aluno da universidade. Só que tem que ter esse apresentamento, né? Você tem que apresentar também. A linguagem, né, técnica, a maioria das vezes é inacessível, né? Para a maioria das pessoas, por falta de interesse ou também por falta de questões também de cobranças, né? Também tem a desigualdade do acesso, que a gente também não pode deixar de falar, que, por exemplo, uma pessoa lá do norte não tem o mesmo acesso que uma pessoa do sul, infelizmente, seja por falta de infraestrutura, falta de internet, de livros, ou até de pessoas que possam apresentar, né? E o risco, né, ético também, que é algo muito ainda intrínseco, que o risco ele distorce muito o que é dito. Por exemplo, o meu trabalho está escrito de uma forma, só que é propagado de outra forma, entendeu? Aí entra a questão da divulgação das fake news também, que é um dos pilares desses desafios que nós, pesquisadores, enfrentamos. Bom, doutor Oswaldo, a gente agora vai começar, né, com um bloco de perguntas. E eu queria saber, como primeira pergunta, até onde esse conceito de divulgação científica ele se amplia? A divulgação científica é tornar acessível o conhecimento, aproximar, né, a sociedade ao mundo acadêmico, deixar essa relação mais íntima. E o senhor tem visto esse aumento, essa busca pela informação ter aumentado nos últimos anos, assim, ultimamente?
Acho que sim, porque a pandemia, né? A pandemia evidenciou isso. A falta de informação, com o espalhamento de fake news, desinformação mesmo, fez a sociedade ter muitas decisões erradas. Contudo, nós no meio acadêmico, nós acabamos divulgando mais nossos trabalhos para tentar, justamente o que eu falei, deixar mais íntima essa relação. Sim, é totalmente relevante isso que o senhor traz, até porque a sociedade tem enfrentado muitos desafios, né, em relação a essa divulgação, tanto pela desinformação quanto pela própria monopolização dessa informação, não é isso? E um dos nossos principais desafios e nossas metas é justamente empoderar o público e minimizar, né, combater essa desinformação. Então, doutor Oswaldo, a gente já queria te agradecer pela sua participação nesse episódio, tá? Foi muito importante divulgar esse conhecimento, divulgar como ocorre, né, e as dificuldades que vocês pesquisadores enfrentam. E para a gente fechar, dá uma dica para quem está começando agora, quem está entrando nesse processo de início de pesquisa, projetos de extensão. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade e incentivar as pessoas a usarem redes sociais, podcasts, vídeos curtos, livros, que é muito importante, não podemos deixar de usar, e se aproximar de orientadores, de pessoas e da própria sociedade, né? Porque as pesquisas, os artigos científicos são para a sociedade. Nós temos que conhecer o nosso público. E uma coisa muito importante, às vezes escutar é tão mais importante do que falar. Então, seja resiliente, não desista, tenha paciência e siga seus sonhos, porque no final tudo vale a pena.